Os 3 aspectos da cruz. Parte 9. No final do último vídeo, exploramos a profunda identificação que temos com Cristo na cruz e na ressurreição. Agora, avançamos para compreender o segundo aspecto da cruz, nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Para entendermos com propriedade o segundo aspecto da cruz, devemos considerar que, se Adão, a figura, pôde levar toda a raça humana ao pecado, é certo que Cristo, a substância desta figura, pode fazer voltar toda a raça humana para Deus. Assim, na cruz do Calvário, não apenas o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, como nosso substituto, mas também fomos crucificados com Ele, o nosso libertador. Quando Ele morreu, todos nós morremos. Quando foi sepultado, todos nós o fomos. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6 verso 4. No tocante à queda, é interessante notar que alguns se esquivam dizendo: o que tenho eu a ver com a queda de Adão? Porque o pecado dele é transferido a mim, que, em tese, não fiz nada? Na verdade, somos considerados culpados, não somente por havermos nascidos à imagem de um Adão caído, somos culpados porque, pelos pecados que cometemos, endossamos o pecado e a transgressão de Adão. Nossa condenação se deve a persistirmos em fazer a nossa própria vontade, em seguir o nosso próprio caminho e em endossar o pecado de Adão. Este princípio, no sentido reverso, é o mesmo que rege o endosso de nossa morte, em Cristo, no Calvário. Assim como endossamos o pecado de Adão, pecando e tornando-nos pecadores culpados, precisamos agora endossar a morte de Cristo, morrendo para o pecado e para o ego. Foi a isto que Jesus se referiu quando disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16 verso 24. Não basta, entretanto, crer de maneira abstrata, em nossa identificação com Cristo em sua morte, isto deve fazer parte de nossa experiência. Negar a si mesmo significa abrir mão de todos os direitos pessoais, e renunciar a tudo quanto pertence à velha vida. Somente então o Espírito Santo tornará realidade para nós esta grande verdade e receberemos seus benefícios, isto é a capacidade de viver para Deus e a libertação do poder do pecado, do diabo e do mundo. Devemos ter em mente que se a queda de Adão foi um acontecimento decisivo e de grande alcance, quão maior é a grande redenção e a libertação que Cristo nos proporciona. Para tanto devemos nos lembrar de que o sepultamento não é o fim. Cristo morreu e ressuscitou. Deus fez com que seu Filho se identificasse conosco na sua morte, mas também fez que o Filho se identificasse com o homem, na ressurreição de Cristo, produzindo com ele uma nova criatura, e fazendo-a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2 verso 6. Por isso a Escritura diz claramente: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5 verso 17. Por nascimento o homem é irregenerado ou natural, mas pela sua identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, o homem pode, pela fé, tornar-se espiritual. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6 versos 6, 18 e 22. Vivemos pela fé. Assim como recebemos a Cristo inicialmente pela fé, devemos agora andar pela fé. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2 verso 6. E esta experiência é real. Este nível de vida espiritual, todavia, não é um estado de graça do qual não possamos cair, embora não tenhamos necessidade de sair dele.
Ser espiritual é estar continuamente em um estado de relacionamento perfeito com Cristo, andando no Espírito e sendo guiados por Ele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Todos os que estão fora de Cristo vivem em um nível carnal, que é o nível do pecado, por falta de escolha, já que são escravos do pecado. No entanto, muitos que se dizem cristãos, também têm andado neste nível. Assim, a despeito da redenção, é possível viver-se no nível carnal, pois o homem possui vontade livre e pode escolher entre Cristo e o ego. Aparentemente muitos pensam que o poder de Jesus para realizar a redenção completa é muito menor que as consequências da queda de Adão. Entretanto, não é isto que o apóstolo Paulo afirma, 5 vezes, no capítulo 5 de Romanos. Lá nos é dito que o poder da redenção de Cristo é muito superior às consequências da queda. Há uma superabundante graça. A graça de Cristo e sua provisão na cruz não só é suficiente para o perdão dos pecados e para nos dar vida, como também para nos habilitar a vivermos uma vida vitoriosa que agrade completamente a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5 verso 12 e 17. Temos de ter clareza, embora não sendo dogmáticos, que a Escritura nos dá indicações de que a trasladação, arrebatamento, é fruto de uma vida transformada que agrada a Deus, que obtém diante dele bom testemunho, assim como foi com Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11 versos 5 e 6. Entretanto, hoje em dia, muitos dizem que não é possível andar no plano espiritual. Isto se dá porque estes que assim falam, têm buscado uma vida vitoriosa com bases nas suas próprias forças. A questão não é o quanto podemos fazer, o quanto conseguimos viver da melhor maneira que pudermos, depois de termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Trata-se de vivermos por sua vida, não mais pela nossa. Deus pode fazer aquilo que quer com a pessoa que se rende a Ele completamente. O que é preciso é que nós nos aproximemos de Cristo e admitamos que por nós mesmos não podemos viver a vida cristã, como também não podemos nos salvar por nossos próprios esforços. Precisamos abrir mão de todos os nossos direitos sobre nós mesmos, nos render completa e inteiramente nas mãos de Deus, precisamos abandonar tudo, pois do contrário, não poderemos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Não há outro modo de Deus nos libertar da dependência que temos de nós mesmos e das coisas que possuímos. Esta é uma realidade espiritual e, como tal, incompreensível à limitada mente humana. Se, entretanto, confiarmos nele, o Espírito Santo reproduzirá em nós a vida de Jesus e nos capacitará a andar como ele andou. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.